Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre um fitoterápico muito eficaz e fácil de ser encontrado. Às vezes tem no quintal plantado, ou você encontra em lojas de produtos naturais ou em feiras. Às vezes seco, outras vezes você o encontra colhido recente. Ele é muito bom para várias coisas que nós vamos ver, mas, como não é um conhecimento meu, é apenas o conhecimento que eu li de outra pessoa, então primeiro eu vou falar um pouco sobre essa pessoa que tanto falou sobre esse fitoterápico tão importante e tão bom para nós. Já para aguçar um pouquinho, né, a curiosidade aí sobre o que eu vou falar dele, eu posso dizer-lhes que ele é um antiácido natural. Né? Quando você está com aquela queimação no estômago, que você comeu alguma coisa que não faz bem, você mastiga algumas sementes desse fitoterápico, dessa planta medicinal, e daí a pouco você não vai sentir mais nenhuma queimação do seu estômago, sem precisar tomar nenhum remédio químico. É claro, queimações constantes pode indicar uma série de coisas, né? Pode indicar uma gastrite, uma alimentação ruim, mas assim, de maneira esporádica, né, nem sempre nós precisamos recorrer a um alopático, né, a um remédio de farmácia, né? Mas podemos usar esse que é natural e as contraindicações dele são mínimas. Então vamos saber disso também. Bom, eu vou falar para vocês sobre o funcho, só que cuidado para não confundir funcho com erva doce, tá? O funcho, as sementes dele são maiores do que as da erva doce. São duas plantas diferentes, tá? A erva doce é mais conhecida como anis verde, né? Ou erva doce, como alguns chamam. E o funcho, ele só é conhecido como funcho mesmo, tá? Então tem que ter esse cuidado de não confundir os dois. Como eu falei, a diferença principal é que você nota ao olhar, a semente do funcho ela é bem maior que a semente da erva doce. O cheiro é diferente também, então assim, é bem característico um em relação ao outro. Não vai ter como se falar assim, eu achei que era funcho e erva doce. Não, né? O funcho, ele foi um dos fitoterápicos preferidos desta grandiosa mulher, que há alguns anos foi canonizada como santa da Igreja Católica, né? O nome dela, Hildegarda de Bingen. Hildegarda de Bingen, para quem não conhece, que eu vou fazer um breve resumo, não vou falar muito porque tem livros muito bons sobre ela, não são todos em português, tem muita coisa em espanhol, em inglês, na própria língua do local onde ela viveu, né, na língua alemã, tem em latim, mas também tem coisa em português. É possível encontrar, inclusive até para download na internet. Santa Hildegarda de Bingen foi canonizada num processo chamado de equipolência, onde o Papa dispensou um milagre para canonização, né? Foi o Papa Bento XVI que fez esse processo todo de dispensar o milagre e canonizá-la e ainda proclamá-la doutora da Igreja. Então, quer dizer, ela não simplesmente foi canonizada, mas ela também recebeu este título que poucas mulheres têm, poucas santas, né, no caso, têm da Igreja Católica, que é de doutora da Igreja, em função de suas enormes contribuições para a teologia e também para as ciências humanas de um modo geral, principalmente na área das ciências médicas, né? Ela foi, assim, alguém muito além do seu tempo. Ela viveu do século XI para o século XII, né? Ela nasceu em 1098, quer dizer, século XI, e ela faleceu em 1179, século XII, né? E Santa Hildegarda tem sua festa litúrgica no dia 17 de setembro, para quem quiser celebrar este dia, né? Ela é considerada a patrona da medicina caseira, e esta aqui é ela, né? Esta é Santa Hildegarda, claro, essa é uma pintura de acordo com o que eles têm de como ela teria sido, né? Ela morreu com uma notável idade de 82 anos, para aquela época
e pelos problemas que ela teve de saúde, né? Ela tinha dores de cabeça muito fortes, ela viveu bastante e, graças a Deus, deu grandes contribuições. Todas as contribuições de Santa Hildegarda, ela atribui às visões que ela teve, né? Ela tinha visões do pai, ele explicando a ela o que ela estava vendo, né? E assim, uma riqueza, o conteúdo dos seus escritos. Nós temos em português, dela mesma, um livro que foi editado pela Paulus, que é este aqui, né? Aí tem o título dele em latim, mas convém a nós saber que para nós seria Conhece os Caminhos do Senhor, né? Esse é o livro das visões dela. Não é um livro fino de se ler, eu li, muito bom, 782 páginas. Ele é no estilo Apocalipse, ele tem uma linguagem cheia de figuras que você tem que ler com atenção para entender, mas tem muitos ensinamentos. Aqui, pelo livro, você já começa a conhecer a essência de quem foi essa grande monja beneditina e santa. Ela também era compositora, como eu falei para vocês, era uma naturopata, compôs músicas para canto da igreja, né? E uma mulher à frente de seu tempo, uma visionária mesmo. Recentemente também, a Biblioteca Católica, que é uma iniciativa de um pessoal lá do Sul, também publicou 3 obras dela. Essa aqui é as cartas, onde tem as cartas que ela escreveu a papas, bispos, a cônegos de mosteiros, a pessoas que se recomendavam a ela. É uma riqueza, muito interessante também. Então, são escritos dela mesma. Aí, em espanhol, e você acha para download na internet, tem um livro que em espanhol ficou De las causas y remedios de las enfermedades. Né? Eu baixei, fiz o downloading e imprimi para mim. Esse livro, o original dele, né, em latim, de onde eles fizeram a tradução para o espanhol, é o livro Cause et Cure. E aqui em espanhol ficou Libro de las Causas y Remedios de las Enfermedades. Foi uma iniciativa de um pessoal na Espanha, em Madrid, em 2013. Ele é muito interessante. Tem muita coisa sobre as enfermidades e a maneira melhor de tratá-las e curá-las, né? De Santa Hildegarda também, isso aqui. Além dele, tem esse também, só que esse aqui é em inglês, né? Não tem edição em espanhol, pelo menos que eu conheça, não, nunca encontrei. Eu encontrei impresso em inglês, num sebo aqui no Brasil, e comprei. Já li algumas coisas dele, que é esse aqui, Física, né? O que ele traz? Ele traz, de um modo geral, sobre alguns pontos dos mais importantes para a parte da naturopatia e medicina hildegardiana. Ele fala sobre plantas, sobre os elementos minerais, no caso, né? Sobre as árvores, sobre as pedras. Pedras, sim. Ela fala de algumas pedras que, junto a elas, é possível encontrar uma força. Não vamos falar de pensar, é mágica. Não, não é mágica, não é esoterismo, mas força natural de algumas pedras, propriedades curativas que algumas pedras têm. Ela também fala sobre peixes, pássaros, outros animais, répteis e metais. Então, assim, nesse livro tem bastante informação do que Santa Hildegarda nos deixou. Tudo escrito, são coisas escritas dela, né, que foram traduzidas do latim também por outras pessoas. Lá no caso dessa que é dos Estados Unidos. Aí essa Biblioteca Católica também lançou, nesse mês passado, mês de setembro, um livro que, para encontrá-lo, mesmo nos sebos, é difícil e geralmente muito caro. Tem ele para baixar em download também na internet, mas eu tenho aqui a versão impressa, que é esse livro da Regine Pernoud, né?
Santa Hildegarda de Bingen, mística e doutora da Igreja. Aqui é a história dela, a biografia. Então é bem interessante, ajuda bastante a entender quem foi Santa Hildegarda de Bingen. Agora, em português, além desse aqui, esse aqui também é em português, tá? Foi lançado em português. Nós temos um livro de um homem chamado Michael Schiffer, que é esse aqui, ó, Santa Hildegarda de Bingen, As Forças Curativas da Criação. Ele faz um resumo de algumas das plantas, dos temperos, os alimentos mais comuns citados por Santa Hildegarda para uma alimentação saudável e para a cura de muitos problemas de saúde. Bem interessante. Muito bom. Só acha em sebo também, não acha mais esse livro, provavelmente em livrarias como novo, não. Esse meu eu comprei em sebo. E por fim, aqui ainda tem outro livro, Segredos de Saúde, de Santa Hildegarda de Bingen. Esse livro é no português de Portugal, não é no português brasileiro, quer dizer, algumas palavras vão ser diferentes. Eu comprei de uma editora de Portugal e demorou que só a chegar, mas chegou, eu já o li todo também, muito bom. E é um grupo não, no caso aqui é uma mulher que, baseado nos estudos de grupos sobre Santa Hildegarda e sua medicina, fez esse resumo também. O livro dela é muito bom também, eu gostei bastante, muito interessante. Aqui no Brasil já tem uma editora, acho que no Rio é São Paulo, que vende esse livro, mas ele não sai barato por não ser brasileiro, né? Baseado no euro. Então, Santa Hildegarda, ela tem um histórico muito bonito, muito interessante de se ver. Foi uma grande mulher, né? Para a igreja ela ainda talvez seja pouco conhecida, e se não fosse o Papa Bento XVI, acho que estaria assim ainda desconhecida da maioria das pessoas. A primeira vez que eu ouvi falar sobre ela foi quando o Papa a canonizou, né? E de lá para cá eu venho pesquisando muita coisa sobre ela. E hoje eu quero falar exatamente sobre o funcho, que foi uma das plantas medicinais que ela mais citou, né? Primeiro, ele é recomendado, se você puder, todos os dias cedo, ingerir metade de uma colher ou até uma colher inteira de chá, tá? Não confunda com a colher de café nem colher de sobremesa, a colher de chá mesmo. Você pode mastigá-los em jejum e ele vai trazer que benefícios para você? Uma melhor digestão, um estômago mais resistente, e também vai lhe dar alguns nutrientes muito importantes para o seu dia a dia. Há uma ressalva para quem tem ou já teve, né, ou tem propensão a câncer de mama, de útero. Não é recomendado. Por quê? Porque o funcho ele tem uma certa quantidade de nutrientes que estimulam a produção de estrogênio, né, que é um hormônio feminino. Então, assim, para quem já teve câncer ou tem propensão a ter câncer dessas naturezas aí que eu falei, né, nesses lugares, tem que evitar o funcho, tá? Agora, quem não tem nenhum problema, por exemplo, para a mãe que está amamentando, é ótimo, né, para ela, porque estimula a produção do leite e, ao mesmo tempo, as propriedades dele que passam para o leite vão para a criança e diminuem as cólicas da criança, né? Ele é recomendado também nesses casos para flatulência, problemas digestivos. Então, assim, é um alimento bem interessante. Mas você pode ter a opção também de não fazer esse processo que eu falei, de pôr as sementes na boca e mastigar. Tem gente que pode não gostar do gosto, né? Eu gosto, eu já fiz várias vezes e acho interessante o gosto. Você pode também fazer uma decocção ou um chá. Na verdade não é chá, né? Você pode fazer uma tisana dele e usar, porque aqui no Brasil a gente fala chá, e chá é uma palavra que deveria ser usada só para um tipo de erva, que é a Camellia sinensis. Agora, as demais plantas que você põe na água para ferver
ou que você derrama sobre elas água quente e abafa, nós deveríamos chamar de tisanas, tá? Ou simplesmente o processo que acontece, que é a infusão, né? Mas chamar de chá é errado, tá bom? Então vamos aprender mais essa, né? Eu por muito tempo, agora mesmo eu falei chá, né? E o certo, a gente acostuma tanto e fala chá, mas o certo é tisana. Então, para não ficar muito longo o nosso vídeo, eu vou direto aqui ao que o livro cita, né? Sobre os seus benefícios, né? Então, olha só, devido ao seu elevado teor em água e fibra, o funcho possui propriedades diuréticas e desintoxicantes. Além disso, é estrogênico e rico em componentes antioxidantes e anti-inflamatórios. E antiespasmódicos também, viu, gente? Ele ajuda a aliviar, inclusive, as dores menstruais. Ainda, além disso, né, ele é bom para barriga inchada, flatulência ou falta de apetite. Você pode consumi-lo, como eu falei, cru, né, mastigando suas sementes, ou cozido, que pode ser também numa receita. Tem várias receitas que incluem o funcho como tempero, tá? Pode funcionar bem também, em sopas de um modo particular. O ideal dele, de acordo com os escritos de Santa Hildegarda, é que se pegue uma colher de sopa de sementes para 1 litro de água, né? Você deixa em infusão de 5 a 10 minutos e depois bebe. Então, esse é o ideal do funcho, tá? Só com essas observações. Mas o que eu achei mais interessante, que pessoas já puderam comprovar a eficácia do funcho, foi isso, né? Gente que chegou em mim com queimação e falou: Bruno, o que eu tomo para queimação? Eu falei: mastiga isso aqui, né? Sempre na minha maleta eu carrego uma caixinha com as sementes de funcho. Aí a pessoa mastigou, reclamou do gosto, mas daí a pouco, uai, Bruno, melhorou, passou a queimação. Então, quer dizer, é algo comprovado. Eu também já fiz o teste e realmente funciona. Então, hoje é sobre o funcho que eu queria falar com vocês. Em outros vídeos nós vamos trazer aí mais algumas informações sobre fitoterápicos também. Como eu já me apresentei várias vezes, né, já falei meu nome, eu sou o Bruno, sou professor, pesquisador na área de fitoterapia, divulgador de matemática, ciências da natureza de um modo geral, e também de assuntos relacionados à Igreja Católica. Também tenho formação em teologia. Obrigado pela atenção.